Boa noite a todos. Começamos agora a gravar o nosso estudo do livro André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, no estudo de quinta-feira, agradecendo a todos a presença e pedindo a Deus que abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje. Eu vou começar o nosso estudo de hoje com a oração. Alguém gostaria de fazer oração? Eu posso fazer, então. Então vai, Mélia, por favor. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Nosso Senhor, criar-nos uma disposição interior para podermos assimilar um pouco mais destes novos estudos que tão bem nos fazem a alma e tanto nos ajudam. Que todos os que estão presentes sejam beneficiados enormemente. Todos aqueles que não podem estar presentes ou que estão de vez em quando também sejam beneficiados enormemente e que nesses benefícios de paz, tranquilidade e compaixão possamos vibrar com o nosso coração, com a nossa mente e aproveitar esta oportunidade de estarmos juntos e de criarmos esta pequena égrega de paz e tranquilidade, seja em nome de Jesus, possamos vibrar em amor no Divino Espírito aqui ao nosso redor, nas nossas casas, com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os mais próximos, menos próximos, e que se estenda então pelo mundo, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão a precisar de ensinamentos, de encorajamento, de um carinho, de um apoio, para que este nosso trabalho seja um trabalho de compaixão e de alargamento da nossa caridade interior para todos aqueles que necessitam. Então vamos pedir a permissão aos nossos espíritos amigos para começarmos o nosso estudo de hoje, que seja por bem, que seja por Deus. Amém. Olha, antes da gente começar a ler, eu vou primeiramente agradecer a Elia pela oração e agora eu vou compartilhar com vocês. O Leandro fez um resuminho, né, do estudo que a gente leu a semana passada. Então eu vou compartilhar aqui e vou ler para vocês. Então a equipe de André Luiz em direção à crosta, acompanhado do mentor benfeitores, indaga a Jerônimo mais detalhes em relação à desencarnação de Dimas, para onde se dirigiam. O benfeitor então lhe informa que, apesar do desencarne ser propício, Dimas não usufruiu de todo o tempo que poderia ter tido nessa existência. Surpreso, André começa a questionar interiormente a razão pela qual Dimas recebeu tanta, ou está recebendo, né, tanta ajuda do plano maior. Afinal, não seria Dimas um suicida inconsciente, como ele mesmo outrora tinha sido? Jerônimo apercebe-se dos questionamentos internos de André e o adverte. Dimas não foi um suicida. Dimas fora desde muito cedo trabalhador árduo e abnegado, tanto no trabalho material quanto no espiritual, sem poupar energias em ambos aspectos da vida, dedicando-se ainda com afinco aos menos favorecidos. Recebendo a mediunidade, colocou-se a serviço do bem coletivo, converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma, perdeu quase completamente o conforto da vida social. Pelas vigílias, noite adentro, enfraqueceu sua resistência nervosa. Pela irregularidade das refeições, danificou-lhe o estômago. Pelas perseguições que sofreu, gastou fosfato excessivamente e pelo choque da dor alheia que lhe repercutia no coração, alojou vibrações destruidoras no fígado, que o levou a complicações em sua saúde geral. Esse é o resuminho que o Leandro fez. E também depois disso nós lemos mais um parágrafo que foi a reflexão, né, do André Luiz com relação a ele ter feito esse, vamos supor, esse julgamento, né, do Dimas, sem saber, né, o que estava acontecendo com ele, e foi uma reflexão que ele fez, né, que até a gente comentou bastante sobre isso, que muitas vezes a gente faz isso, né, a gente acaba julgando uma pessoa talvez sem conhecê-la ou sem saber da história, e é isso. Aí tem todo esse parágrafo aqui, ó, calei-me humilhado. Então, esse parágrafo, então, é o parágrafo que o André, então, faz essa análise, né, dele ter olhado unilateralmente, né, a gente faz foi um reflexo muito bonito que ele fez, que ele falou que na situação, por exemplo, na situação dele, ele bebeu, né, ele teve muitos excessos, teve problemas afiliados à sífilis,
E mesmo assim, e ele queria saber por que, né, eles estavam ajudando tanto o Dimas. E olha só, esse senhor foi um senhor que trabalhou muito para todos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E aí depois ele fala que Jerônimo também, ele foi muito bacana em não ficar comentando, fazendo essa comparação com relação ao André. Tipo, ele não jogou na cara do André, falando, André, você fica falando aí dos outros, mas você fez isso e aquilo, né? Ele mudou de assunto, o benfeitor, né? O amigo Jerônimo. Então a gente vai começar, vamos ler aqui, vamos começar aqui, ó. Em breve chegávamos à residência do enfermo. Alguém quer ler? Se quiseres, eu posso ler um bocadinho. Então pode começar, Hélia, por favor. Em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou-o ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar caridoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece, agora, sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrolo dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Queremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Hélia, só um minutinho. Só para falar que a gente leu já esse parágrafo, né, na semana passada, mas então lembrando que a gente até estava pensando se esses amigos que eles estavam querendo, que eles estavam perguntando se deveria ou não levar, seriam encarnados ou desencarnados. Eu tive a impressão que era desencarnado, mas agora eu estou meio confusa, ainda não descobri se era encarnado ou desencarnado, eles não falaram direito. Porém, então, eles estão falando aqui que é melhor não levar ninguém, porque ele está numa situação muito confusa, né, psicologicamente. Ele está sabendo que está aproximando aí o fim, né, da vida carnal, ele está inquieto, eles acharam melhor não, né? Que é normal, né? Qualquer pessoa ficaria, mas até a pessoa que conhece, no caso dele, conhecedor da doutrina, mas pode continuar, Hélia. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou. Bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era sem dúvida melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionómica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, ementido de forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa.
Impressionante, não é? É interessante aqui, imitando forças, emaranhado de fios cinzentos. Não sei se isto é uma metáfora ou se é mesmo o que ele via, não é? Jerónimo apontou-a bondoso e explicou: Nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de forças teorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Imagina, não é? Como é tudo tão sensível e tudo tão interconectado, não é? Sim, isso que você falou, essas energias, esses emaranhados, é tudo no plano espiritual. Eles estavam enxergando, né? Mas lógico que no plano carnal ela não estava enxergando, mas ela estava ali exalando, né? Emitindo. Mandando essas energias, emitindo, exato, essas energias. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia Mister. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, proporcionando-lhe a renovação das forças gerais, Jerónimo aplicava-lhe passos longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Os tais fios magnéticos acinzentados, não é? Sim. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glómeros prendiam-se aos ramos arteriais com pequenos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos pronunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. Uau! O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos, acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, assegurou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse, ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Olha, isso é bom. Pouco a pouco, com a interferência de Jerónimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou, reconfortado: Graças a Deus! Louvado seja Deus! Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado, tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou. Não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de ferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível,
em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava à destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: Querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la? Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendiam-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. Só um minutinho, Elia, vamos fazer uns comentários aqui, que a gente já leu bastante. Então, só para a gente fazer, então, um resumão, o André Luiz, então, chegou lá na casa do Jerônimo, do Dimas, com o Jerônimo, e o Jerônimo, então, começou a explicar o que eles iam fazer. Eles iam dar uma falsa melhora para o moribundo, né, para o doente, para que a família saísse ali do lado dele, porque eles estavam emitindo muitas energias negativas, negativas que eu digo assim, de desespero, de tristeza, e a esposa ali chorando, desesperada, pedindo a Deus para não levar o marido, ficar naquela coisa. Então, estava assim, atrapalhando um pouco o trabalho deles, né? Eles precisavam que o ambiente ficasse mais tranquilo para eles poderem fazer ali o desligamento do corpo mais tranquilamente. E como a gente já viu no capítulo passado, um exemplo que ele deu, houve aquele que eles chamaram de melhora da morte, né? Que é quando a pessoa está aproximando ali os momentos finais e de repente fica bem. E fica bem, ou melhora, ou enfim. Aí a família fica mais tranquila, já dá aquela aliviada. E também para o próprio doente, né? Porque às vezes o doente, no caso aí dele, ele sabia, ele que tinha conhecimento, né? Do plano espiritual, né, do trabalho dos benfeitores, dos mentores, então ele sabia, né, o que estava acontecendo. A gente é vivo na matéria, né, nós somos encarnados, então a gente ainda tem todas as preocupações, deixar a esposa, marido, filho, todas essas coisas que você pode ser, né, uma pessoa que entenda, que conheça a doutrina, mas daí chega na hora, você vai ter vai ter medo, receios e enfim, é natural, né? Elia, você quer falar alguma coisa? Lembrei-me que o Divaldo, eu não sei se foi no filme que vi ou li, acho que foi no filme, em que ele se emocionou também, estava trêmulo e fez questão de estar com a mãe quando ela passou. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que mesmo pessoas com um adiantamento espiritual muito elevado,
e como o Chico, já falámos nisso, aliás, também notou, que tinham medo, ou respeito, ou tristeza, ou acabavam por chorar e sentir tudo aquilo que nós sentimos, não é? Nós temos a doutrina amparadora, não é? Enfim, e temos as nossas crenças e as nossas convicções que amparam muito e que nos ensinam muito. E acho que este parágrafo, este texto aqui que nós temos a ler, eu pelo menos eu sinto que tenho que o reter bastante. É muito importante nós pensarmos sobre isto e tentarmos interiorizar esta realidade, porque é evidente que espero que não seja tão depressa, obviamente, não é? Mas eventualmente nós estaremos, ou já estivemos, em situações em que eu, pelo menos, que trabalho muito com gente que está a morrer, definitivamente, nos últimos anos da vida, e acho que isto é muito importante. Retenho aqui um grande ensinamento na maneira como, na postura, na maneira como nós estamos a vibrar, na maneira como emitimos as orações, não é? Em vez de puxarmos para baixo, devemos puxar para cima, elevar, não é? Com as orações, ajudar a elevar o corpo, a desprender o corpo. Mas o nosso ego e o nosso egoísmo, e muitas vezes, claro, o nosso afeto pela pessoa, os nossos interesses da vida aqui pela Terra, não é? Faz com que uma pessoa sinta o contrário e vibre o contrário. Por isso eu acho que isto, para além de estarmos a perceber o que está a acontecer no capítulo, acho que retém aqui um grande ensinamento para nós, para nos ajudar a encarar futuras posições destas e para sabermos a atitude que devemos ter, não é? Eu, pelo menos, isto a mim está-me a ajudar imenso. Era só isto que eu Com queria dizer. certeza, Obrigada. não? Com certeza, obrigada, Elia. Então, tá bom, vamos ver. Alguém quer continuar lendo? Vou dar um descanso para Elia. Nós paramos aqui na oportunidade da oração final. Acho que agora ele vai fazer uma oração, onde está escrito o assistente. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vemos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou a imperiosa necessidade de orar e, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, o corpo que me deste, por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que te não compadeceras de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia sede de carinho de mãe. Oh, se eu pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, refletia. Oprimido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena de crucificação de Jesus e insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também um menino frágil, com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercedeste por mim, mísero servo, porque eu tenho a minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me. Não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres, ó providência maravilhosa do céu.
Convertera-se o coração do morimundo em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz semelhante neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina: sou a mãe dele. Oh! O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos caridosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. No recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança, semiconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento nas vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale, agora, aos parentes. Formularia, talvez, solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: Noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. E porque eu indagasse, tímido, onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Primeiro, o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. Segundo, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediados no tórax. E, por fim, o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, centro vegetativo no ventre, no tórax e no cérebro. Ventre, tórax e cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu meu propósito de pesquisa e acrescentou: no outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade, aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. O plexo solar, onde que é localizado o plexo solar? Olha, plexo solar eu acho que é no abdômen, não é? A Aérea que vai saber que ela... É embaixo do umbigo. Portanto, é um palmo mal aberto abaixo do umbigo. Sim. Então ele assinalou nas 3 áreas, né, o ventre, o tórax e o cérebro. Então ele começou pelo desligamento no ventre, né, ali no plexo solar. Sim, talvez tenha a ver com o umbigo, não é? O cordão umbilical, a mãe, aquilo que lhe aconteceu, aquele jorro de afeto maternal, talvez seja por isso, não sei. Dimas gemeu em voz alta, semiconsciente. Acorreram amigos, assustados. Sacos de água quente foram apostos aos pés. Mas, antes que os familiares entrassem em cena,
Jerônimo, com passes concentradas sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, de epigastro à garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição à paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. E aí já começou no tórax, né? Sim. A energia flui do plexo para cima, até à coroa cá em baixo, ou seja, é sempre de baixo para cima, não é? Quer dizer, do encarnado, não é uma pessoa que está encarnada. E ele está Sim. encarnado ainda, não é? Ou, quer dizer, está no processo de desencarnação, não é? Pode continuar, José, por favor. Com a fuga do pulso, foram chamados parentes e o médico, que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguia articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma, em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se, após ela, todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E, à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se, em seguida, através de todos os caninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita, do organismo liberto. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui, porque esse parágrafo foi muito interessante. Então, só para a gente fazer um resumão, ele explica que estava saindo, então, um líquido, como se fosse um líquido, né? Uma coisa leitosa, que estava saindo ali da região do umbigo, e existia essa chama, essa luzinha que ele não conseguia fixar, deve ser uma coisa que não é assim maleável, como ele falou, né? Ele não conseguia fixar bem nessa luz. E desse líquido, eu falo líquido, mas é como se fosse, eu imagino na minha cabeça como se fosse uma coisa fumacinha, assim, né, que tá saindo ali do umbigo, mas uma coisa meio leitosa, meio... Uma espécie de vapor meio condensado, não é? Vapor condensado, alguma coisa assim que vai condensado. saindo, e aí começou a se formar a cópia perfeita, então, do corpo do Dimas, com esse líquido, com esse material que estava saindo do umbigo dele, da região do umbigo, que nada mais é, então, que o perispírito dele, né? Só o processo que estava acontecendo era o desligamento do perispírito com o corpo carnal. Então ele estava só assim se desligando do corpo carnal, porque o perispírito continua
vivo, né? A gente sabe, isso aí não é novidade. O corpo pode padecer, mas o espírito continua. Então, André descreve aí todos esses exemplos desses instantes aí do desligamento do corpo carnal, então, do Dimas. E eu achei bem interessante esses exemplos, principalmente essa parte que ele fala que ele notou que as forças eram dotadas de movimento plasticizante, essa chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, tudo idêntico ao nosso amigo em desencarnação. Olha que coisa linda, perfeita, né? A gente já morreu tantas vezes, já desencarnou tantas vezes, e vai ainda desencarnar mais tantas vezes, mas como é a perfeição, né? Como o plano espiritual, como Deus é maravilhoso e trabalha nessas perfeitas obras, tanto no mundo material como no mundo espiritual. E é com certeza uma tristeza para a família que fica, mas a gente consegue ver para quem está estudando de fora, como o André está fazendo aí, a beleza que é a desencarnação, e como a misericórdia de Deus é maravilhosa, que nos proporciona viver, continuar vivendo, continuar aprendendo, renascendo, renovando as nossas oportunidades, né, de melhorar. Quem levantou a mão? Pode falar. Foi a Hélia? Sou sempre eu. Olha, mas eu pegando nos teus deslumbramentos, que eu também concordo, é de facto uma maravilha, é quase ficção, nós só conseguimos imaginar assim no cinema, não é? Assim, com um bom diretor de filmes, assim, tudo o que está a acontecer, se fosse assim para levar para uma tela, não é? Mas é curioso como me faz lembrar, e podemos falar nos chakras, eu já estudei bastante isso, mas depois até fiquei com dúvida, será que eu estou mesmo certa com o plexo solar? Porque já não tenho tratado isso assim há bastante tempo. Mas sei de outros estudos que esses processos têm cor, que é uma coisa fantástica. É como o fundo do mar, não é? Uma pessoa pensa que é assim tudo da mesma cor, mas não, sabemos que o fundo do mar, enquanto há luz, pelo menos, não é? Nós somos presenteados com um espetáculo maravilhoso de multicores. E eu acredito que nesses reinos subtis, e tenho lido sobre isso, também, para além daquela capacidade de atração que faz com que a vida continue, não é? Da atração magnética, não é? No etéreo, também há cores, e é através, muitas vezes, das cores que a vida se movimenta também, que se reconhecem, que se trata. Os chakras, por exemplo, têm cores, eles funcionam por cores. Têm, depois da luz, eu já não sei muito como é que isso funciona, mas depois da luz do sol, não é? Há aquela cor básica branca, mas há uma certa altura que as cores acontecem, não é? Que as cores começam a ter contacto com a atmosfera. Eu já não me lembro muito bem, mas é um pouco o espectro do arco-íris, não é? Sim, é. E nos próprios livros do André Luiz tem várias passagens, né, que ele fala, por exemplo, de quando tem algum amigo benfeitor fazendo oração e ele fala, tem, por exemplo, uma luz azul ou uma luz verde, ou um jato de luz amarela. Ele fala várias vezes, acontece, ele descreve maravilhoso. de luzes diferentes, de cores diferentes que acontecem no plano espiritual. Só para a gente terminar, eu estava dando uma olhadinha aqui, só tem mais alguns parágrafos aqui, eu não sabia que estava acabando assim rapidinho, então eu vou pedir, José, se você puder, só para a gente terminar esse capítulo, você pode ler para a gente o finalzinho, por favor? Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita, do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Ué, não entendi. A mãe daí tá viva? Não, acho que ela está no plano espiritual. Ué, mas a genitora abandonou... o corpo grosseiro de Dimas. Entendi. Recolheu a nova forma. Então,
abandonou o corpo grosseiro porque ela estava abraçando ele, né? Que ela colocou a cabeça dele física, né? Ela estava abraçando, claro que ela no plano espiritual e ele no plano carnal. E aí, depois que isso aconteceu, ela abandonou o corpo grosseiro dele, o corpo material, rapidamente, e recolheu a nova forma, envolvendo essa nova forma, ou seja, o perispírito dele, nessa túnica de tecido branco que ela trazia consigo. Legal, hein, gente? Que bênção. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até ao dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. E, enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado, aquela que lhe fora desvelada mãezinha do mundo físico. Minha irmã, pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos esporos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descontina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, às quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Eita, nós, hein, gente? Que lindo, né? Muito lindo. Então, o que aconteceu aí? A mamãe dele embalou ele, vamos dizer assim, nessa túnica que ela trouxe, ou seja, o perispírito dele, e ele ia ficar ali como se fosse num sono que eles colocaram o Dimas nesse sono aí, como se fosse um coma induzido, vamos dizer assim. E ele lembrando contemplando o passado, vai lembrando de coisas do passado, da sua infância. Então ele está vivendo ali momentos gostosos, lembrando de coisas boas, né? Porque para ficar com aquela energia gostosa, e a mamãe dele vai ficar ali com ele até o momento deles cortarem totalmente, né? Desligarem totalmente o fio derradeiro, né? Que liga o perispírito ao corpo, né, ao corpo material, e aí ele fala também que eles só vão conseguir fazer isso depois eles se enterrarem praticamente, né? Ele tá falando, acho que ele falou aí. Sim, sim. Os despojos. Fim do enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se unem Sim. ainda pelos últimos resíduos. Então, eles vão esperar até acontecer o enterro, e depois eles vêm terminar o trabalho. E aí ele ainda fala, olha que bacana, ele fala: monte guarda aqui, né? Vigilante. Sim, Para que os achei isso amigos interessante também. apaixonados, inimigos gratuitos. Então, você vê, às vezes tem pessoas que, dependendo de, vamos dizer assim, uma pessoa que viveu uma vida mais complicada, esse é o momento que eles não conseguem, os amigos espirituais não conseguem ajudar, vamos dizer assim, a pessoa que faleceu. Por exemplo, o André Luiz foi um caso desse, a mãe dele estava lá com ele no momento do desencarne dele, mas as vibrações, as companhias que ele estava atraindo, a sintonia que ele estava atraindo por causa de tantos excessos e tantos momentos durante a vida dele toda, ele atraiu, né, tudo aquela energia para ele. Quando aconteceu dele falecer, no momento de falecer, a mãe não conseguiu levar, eles não conseguiram levar o André direto, vamos dizer assim, para uma colônia, porque ele ainda estava naquela sintonia, e nesse momento do desligar,
eles não conseguiram, e no caso do Dimas, uma pessoa boa, trabalhou, ajudou, então fica muito mais fácil para os espíritos, para os mentores ajudarem, né, a levar, quando chegar o momento do desenlace, para os mentores ajudarem a levar o Dimas com eles. E é interessante, ele já deu essa dica para a mãezinha dele, falando, fica vigilante aqui, monta a guarda, e vamos, para ninguém atrapalhar, né, o reforço, o repouso forçado deles, né? É E é curioso, isso. assim, é curioso como nada está completamente sob controle, não é? Também há aqueles cuidados típicos no além, não é? Daqueles cuidados típicos nós temos aqui quando alguém morre, as preparações, quando alguém nasce, as preparações, não é? Portanto, esse cuidar, esse proteger, existe a outros níveis também. É interessante pensar nisso, porque quando uma pessoa pensa nos espíritos, pensa mais assim, levianamente talvez, mas assim mais em liberdade, não é? Em que não há obstáculos, em que voa, em que se transporta, mas não, há toda uma delicadeza de preparações que muito minuciosas para que todo esse trabalho aconteça, não é? Com Sucesso certeza. é impressionante, não é? Nunca pensei nisso, pensava sempre no É tipo de coisa. maravilhoso, né? É Bom, interessante. pessoal, nós já passamos aí 3 minutinhos das 9, eu vou fazer a oração final, e para a gente encerrar, então, o nosso estudo de hoje. Então, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus por esses momentos de estudos maravilhosos que nós tivemos, pedindo aos mentores queridos que nos abençoem durante a nossa semana, abençoe a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, todas as pessoas que compartilham dessa vida terrena conosco, pedindo a Deus, nosso Pai, a bênção dos céus para todos os trabalhadores do plano espiritual que estão constantemente ajudando a todos nós do plano material, mesmo que não consigamos vê-los ou senti-los, agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade maravilhosa que temos de ter esses amigos conosco. Pedimos também ao nosso amigo André Luiz, onde ele quer que ele esteja, agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de estudar mais um de seus livros, que ele continue fazendo esse trabalho maravilhoso de ajuda, de divulgação da doutrina, aonde quer que ele esteja. Agradecendo também a todas as pessoas que participaram hoje do estudo, online e presencialmente, e também aos nossos queridos que não puderam estar aqui hoje. E vamos terminar o estudo de hoje com a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.